a gente está aqui com mais uma palestra da nossa segunda semana. Quem vai estar falando para a gente nessa palestra é a Itiana Rochelle. A Itiana, ela é psicóloga jurídica especializada em psicologia jurídica e social. Ela trabalha como psicóloga no Tribunal de Justiça em Vaias de Família, Infância e Juventude no Rio de Janeiro. Então, para começar, eu vou estar pedindo para você se apresentar, Itiana, para eles, contar um pouquinho de quem você é e do seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente na nossa segunda semana. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Rochelle, eu sou psicóloga, trabalho em varas de família, infância, juventude, idoso também, né? E, bem, eu me aproximei aqui dessa segunda semana de atenção integral da criança, primeiramente porque eu sou mãe, né? E aí eu vejo como é complexa, né, a função da maternidade, o quanto ela exige da gente. E criar um filho acaba nos colocando em diferentes momentos, assim, em busca de informações, de querer entender melhor o desenvolvimento do nosso filho, né? E aí me aproximei muito por conta de uma demanda pessoal minha de entender melhor a educação alimentar da minha filha e rever também a minha própria educação alimentar e tudo mais. Nisso, nessas trocas de ideias entre eu e as organizadoras desse movimento, né, que inclusive eu acho tão maravilhoso, acabei trazendo um pouco de algumas reflexões que eu tenho no trabalho, né? Eu atuo em varas de família, infância e juventude, e aí eu acabo, nesse contexto de trabalho, me encontrando com muitas famílias que são atravessadas pela questão legal, pela questão do judiciário, pelos conselhos tutelares, né, que por alguma razão não conseguem dar conta, né, de exercer a parentalidade, o cuidado dos filhos. E aí, em última instância, essas famílias acabam indo parar no judiciário, né, e muitas delas passam pelo serviço de psicologia e chegam até a gente. Então, quando essas famílias chegam para o judiciário, elas já vêm enquadrada num modelo que, de uma certa forma, culpabiliza e criminaliza, né? Mães, pais, raramente os pais, porque muitas das vezes são as mães, né? São os modelos de família que a gente chama de famílias monoparentais, né? Que são as mães, que são as provedoras, que garantem o sustento, a criação e a educação desses filhos, não dão conta disso e aí acabam indo parar no judiciário por conta dessa situação. Na medida que a gente vai se encontrando e conhecendo e atuando junto a essas famílias, a gente vê como é complexa essa função de cuidados, né? E como famílias que não têm ali garantido uma estrutura social minimamente vão ter muita dificuldade de garantir o direito dessas crianças, né? E aí, nesse sentido, a gente vê como essas infâncias, né? Como essas crianças que estão inseridas nesses grupos familiares têm uma infância atravessada por uma série de fragilidades, né? E isso vai impactar diretamente na infância que essa criança vive, né? Isso vai sim ser determinante na infância dessas crianças que vivem nessas situações. Então, acho que esse é um eixo que pode de diálogo aqui dentro da segunda semana, né, de atenção à criança, integral à criança, é da gente pensar um pouquinho como está a questão da infância em outros contextos. Sair um pouco do nosso contexto e entender como que se vive a infância, né? O que é assegurado, o que é garantido e de que forma outras crianças vivenciam essa infância em diferentes realidades. Muito legal. Uma coisa que a gente tem falado em várias das palestras e alguns dos painéis também, essa necessidade de ver as crianças de forma geral, né? Do Brasil inteiro, porque a gente não está falando só da saúde integral da criança dentro da sua casa, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos amigos. A gente está falando de todo um contexto, né? De várias crianças que estão aí em situação de vulnerabilidade social, né? De várias famílias que não têm acesso a nenhum tipo de informação, né? A gente precisa mudar tudo isso, né? A gente precisa alcançar essas famílias também. E é legal que o doutor José Martins também, na palestra dele, ele fala muito disso também, que ele fala como é fundamental o vínculo familiar, né? E como ele acha importante a gente prestar atenção nisso agora, porque a falta de segurança de agora
e futura dos nossos filhos é em grande parte devido a isso, a falta desse vínculo. Né? E é o que você vê todo dia, né? No seu trabalho, né? É os efeitos dessa infância mal vivida, que não está sendo aproveitada como deveria. Então, gente, a Itiana vai estar fazendo uma reflexão para a gente dessas diferenças de infâncias, ela vai estar contando um pouco para a gente do que ela vê lá no trabalho, né, dos problemas que ela vê em relação a isso, e de possíveis soluções que a gente pode estar pensando também, né? A gente está fazendo um trabalho aqui para estar levando isso, né, essa informação, queremos alcançar o máximo possível, né, de um em um, a gente vai conseguindo levar esse tipo de informação, que ela vai até estar falando que um problema também é a falta de formação dessas mães, né? Então, ela vai estar fazendo uma reflexão sobre isso para a gente. O nosso objetivo é, assim, a gente está parando e pensando mesmo. É uma coisa que a gente não vai dar solução pronta aqui nessa palestra, né? A gente não vai conseguir amarrar isso, porque é muita coisa ainda para ser pensada, mas a gente queria deixar essa reflexão para vocês. Né? Muito interessante você trazer a coisa do vínculo, né? Que já está sendo falado aqui, né? Pelo que você está trazendo na segunda semana. Porque se a gente parar para pensar, né? Pensar um pouquinho nesse conceito de saúde e nessa ideia de saúde integral, né? É entender que para que a infância tenha realmente assegurado uma qualidade no seu desenvolvimento, ela depende de tantas variáveis, né? E aí isso passa, sim, pela questão da alimentação, né? A preocupação com a alimentação é extremamente necessária e vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa criança que vai se tornar um adulto, mas ela não se encerra na questão da alimentação, né? Então, quando a gente pensa em saúde integral da criança, entendo que a gente está falando do desenvolvimento da saúde alimentar, da saúde emocional, psicológica, da educação que a gente promove dentro de casa, né? E também extrapola o espaço domiciliar, né? A gente também está falando de uma educação social que nem sempre depende só da gente, né? Como a sociedade se organiza, também diz alguma coisa para essa criança e também promove uma educação em algum nível para essa criança. A criação do vínculo é uma coisa tão importante, né? E aí, assim, cada vez mais eu vejo que nessa primeira infância, o vínculo talvez seja um alimento tão necessário quanto o alimento que a gente dá para o nosso filho comer, né? Alimento da alma. Então, assim, isso vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento psicológico, né? Desenvolvimento integral dessa criança mesmo. E aí, até para essa formação de vínculo, e aí, nesse ponto, a experiência da maternidade também, ela foi muito rica para mim, porque eu pude vivenciar na prática com a minha filha, estando no lugar da mãe, aquilo que até então a gente só via na teoria, né? Como é complexo, como também pode ser frágil esse lugar de cuidador, né? No sentido de que são tantas demandas, às vezes a mãe também está passando pelo seu período de vulnerabilidade, e aí como cuidar de alguém se eu também não estou provida, né? Como exercer esse cuidado, e quem que cuida desse cuidador, né? Eu não consigo oferecer aquilo que eu não tenho, né? E muitas vezes a gente vê que essa fragilidade familiar que chega no judiciário, né? Isso é muito recorrente. Essa que chega em forma, né? Em forma de negligência, em forma de omissão, né? Muitas vezes isso vem de uma fragilidade da própria família. E nesse contexto, quando eu trago essa reflexão de pensar diferentes infâncias no contexto brasileiro que a gente vive, entender, né? E é uma compreensão ao mesmo tempo simples, né? Ao mesmo tempo simples e complexa, no sentido de que entender que a criança é tão peculiar, essa fase de desenvolvimento dela, é tão delicada, tudo impacta tanto, né? Toda ação, tudo aquilo que eu ofereço para essa criança vai ser tão determinante naquilo que ela vai se tornar, né? E isso faz dela também um ser tão frágil, né? Entender que a criança é um sujeito que está inserido num microsistema familiar, que vai ser bastante determinante, mas que esse sistema familiar também está inserido num macrosistema social, que também é determinante sobre ele, né? Então, essa é uma questão bastante angustiante para mim, que me chega diariamente na minha prática de trabalho. São essas famílias, né? Muitas delas, como eu já disse, formadas somente pela mãe. A gente vê uma ausência do pai, assim, isso na nossa realidade
social histórica tem sido muito recorrente, né? E aí essa mãe estafada, sobrecarregada, que nem sempre tem acesso a políticas públicas que sejam realmente eficazes, né? Então, a mãe que tem mais de um filho, normalmente mais de 3 filhos, 3 crianças em casa para cuidar, nem sempre ela consegue a vaga na creche, e essa mãe é a provedora do lar, ela precisa buscar um trabalho. Ao mesmo tempo que ela busca o trabalho, a única estratégia que ela tem é deixar o filho mais velho cuidando do mais novo. Nisso, o conselho tutelar é acionado, porque, afinal de contas, ela está negligenciando o cuidado desses filhos, deixando uma criança cuidando de outra. E aí ela chega para o judiciário de uma forma, vamos colocar assim, com um olhar bastante criminalizado. Então, é uma mãe que violou um direito desse filho. Mas espera aí, se a gente parar para pensar a violência de uma forma individualizada, intimizada dentro da família, a gente deixa de ver que existe toda uma sistematização de violências, né? E aí, eu tenho visto isso também como uma estratégia de enfrentamento no dia a dia, ao invés de focar somente nessa violência que está sendo praticada contra a criança, porque também tem isso. A gente não quer de forma alguma ignorar a violência contra a criança, a gente quer entender que sim, é uma violência contra a criança não oferecer um cuidado adequado, essa criança precisa disso. Mas a gente precisa ampliar esse olhar e entender que existe uma violência de Estado, né? Que existem muitas outras formas de violências atravessando esse grupo familiar e que isso recai sobre a criança. Algumas vezes acontece dessa criança, quando essa família não reage, não consegue se organizar, chega no judiciário e aí essa mãe não consegue de alguma outra forma suprir essa demanda da criança, curiosamente a estratégia que mais tem sido utilizada é o acolhimento institucional dessa criança. E aí, olha que violência. Em nome de uma proteção, em nome de uma defesa de direitos, né? A gente culpabiliza a família, a gente retira essa criança do seu ambiente familiar e coloca ela num acolhimento que é popularmente conhecido como abrigo. Esses abrigos, eles estão muito longe de entender o que é a demanda de uma criança. Por mais que tenha se avançado nessa esfera, por mais que a gente tenha garantido normativas de funcionamento desses espaços, eles ainda não têm capacidade de oferecer para uma criança aquilo que ela realmente demanda. E aí a gente pune a criança de uma outra forma também. Então, assim, o que eu tenho visto vivemos num país de uma desigualdade social intensa. Nesse período específico, né, da nossa história, eu não vejo perspectivas muito positivas em relação ao avanço político, muito pelo contrário, né? E aí as estratégias que a gente tem, né, a forma como os dispositivos vêm funcionando para atender essa questão social que é complexa, que é a questão da violação de direitos da criança, vem sendo de criminalização, culpabilização e mais violência. Porque tirar uma criança da família por si só já se configura numa violência. E os danos são muitas vezes irreversíveis, né? Então, assim, esse é um espaço de trabalho que eu escolhi, né? Ao mesmo tempo, é uma área em que eu escolhi militar também, né? Mas entendo, e principalmente depois da experiência da maternidade, que a gente precisa cada vez mais enxertar esses espaços instituídos, o judiciário, conselhos tutelares, com uma ampliação dessa visão, né? Porque senão a gente fica nessa prática que, em nome da proteção, culpa, vitimiza e pune também a criança, né? Então, assim, vejo isso como um problema muito complexo. Acho que o próprio judiciário ainda tem muita dificuldade de entender a violência como uma coisa multicasual. Essa questão ainda é muito individualizada e ela ainda é jogada em cima das famílias dessa forma, né? Mas acredito que a prática profissional, um pensamento crítico, né? Isso tudo também promove pequenas mudanças. Eu tenho tentado isso no dia a dia, né? Então, toda vez que eu atendo uma família, eu tento trazer esse olhar cada vez mais amplo, né? E, curiosamente, quando essas famílias chegam para os atendimentos com a gente, muitas delas, né, é muito visível ver,
né, em vários atendimentos com mães, né, e às vezes pais, né. O pai, ele tem sido bastante ausente, mas em alguns casos, embora raros, é só o pai que é o provedor e a mãe não está presente, então, né, acaba sobrecarregando um ou outro, e isso também fragiliza, né. Então, eu tenho visto que nem sempre essas famílias omitem esses direitos, negligenciam esses direitos porque desejam, de fato, ou porque, né, normalmente, o que eu tenho visto é que essas famílias, elas estão extremamente fragilizadas. São famílias que tiveram pais e mães que tiveram toda uma trajetória individual atravessada por muitas violências. Mães que agridem os filhos, né? Que entendem que essa é a única forma que tem de educar essa criança. Se a gente para ver só por uma via de culpabilização e punição, a gente resolve por alto um problema pontual, porque a gente interrompe, né, a questão da violência, mas a gente não promove mudança de comportamento, porque a gente não empodera, porque a gente não informa, porque a gente não para conversar e entender de onde vem esse padrão, né? Por que essa mãe entende que a agressão é a única forma de violência, de educar esse filho? E aí, nos atendimentos, quando a gente vê que a gente abre espaço para a fala dessas mães, aparece tanta coisa que dá sentido para isso. Então, eu já vi mães falando que acham que a agressão é um meio eficaz porque na Bíblia fala que tem que agredir o filho, pode, deve. Então, ela se sente uma boa mãe fazendo isso porque, por alguma razão, a crença religiosa dela favorece isso. Mães que acham que é assim porque eu fui criada assim, tô bem, tô viva e me tornei um ser humano de bem, né? Então, minha mãe me ensinou dessa forma. Que outra forma que eu vou fazer com meu filho? Essa é a forma que eu aprendi. Então, não consegue ter essa visão crítica de si mesmo também, né? Não consegue olhar para a sua história de vida e não consegue romper com certos ciclos. Esse trabalho de rompimento é um trabalho extremamente delicado e dificilmente se consegue sozinho. Exige uma intervenção. Ao mesmo tempo, Lívia, eu acho que é importante deixar claro aqui que existem muitas falhas, sim, nesse sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, mas tivemos, sim, muitos avanços. A coisa já foi muito pior, né? A gente tem hoje uma lei, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que ela é considerada avançadíssima a nível mundial mesmo, né? Poucos países têm uma lei específica, né, que assegura, de uma certa forma, essa lei busca assegurar a saúde integral da criança. Então, ela discorre lá sobre os direitos da criança e do adolescente e ela entende que toda criança e adolescente são sujeitos de direitos e merecedores de cuidados e de proteção. A lei é linda, se a gente parar para ver, mas ainda não podemos considerar que ela está assegurada no dia a dia e na prática, né? Então, e também essa é uma lei muito recente, é uma lei de 1990. Então, se a gente parar para pensar, o tratamento que está sendo destinado para a criança, para a infância na sociedade, ele vem avançando muito lentamente, mas vem, né? Essa lei, a lei de 1990, se a gente parar para pensar, ela tem o quê? 26 anos? Pouco. Há muito pouco tempo, a gente universalizou direitos. E isso, para se assegurar na prática, considerando que a sociedade é uma máquina social que se move muito lentamente, leva um tempo. E aí a gente está caminhando para isso, mas ainda falta muito, né? Então, assim, o que eu vejo hoje é muito legal a gente ter conseguido assegurar. Existe, sim, todo um entrelaçamento de políticas públicas pensadas para a criança, para a família em situação de vulnerabilidade social. Mas o que a minha prática me mostra é que, embora a gente tenha conseguido normatizar, né, uma série de dispositivos que atendem a família, que previnem ali a violência, dispositivos específicos só para situações em que a violência já aconteceu para atuar nessas famílias. Existe todo um sistema único de assistência social, né? O SUAS, que tem essa estratégia de combate, de enfrentamento, de trabalho com as famílias, mas são dispositivos que ainda não têm braços e pernas para chegar em vários buracos que ficam, né? Então, assim, são muitas demandas, né? Eu entendo que a questão da vulnerabilidade social, que vem de um problema social de ordem econômica, da questão da divisão, né,
econômica, né, mal estruturada e tudo mais, isso gera uma série de problemas sociais que somente o Sistema Único de Assistência Social não vai dar conta, né? E é isso que acaba acontecendo. Então, eles atuam como pode, acaba fazendo uma rede de proteção, mas ainda muito frágil. Então, se não tivesse isso, ia estar muito pior, né? Mas tem muito que avançar, né? Ao mesmo tempo, agora já pensando aqui numa possibilidade de, vamos colocar assim, perspectivas de mudança, né? Possibilidades de enfrentamento dessa realidade, acho que profissionais que atuam na área da infância, em qualquer ordem, profissionais da área da saúde, da educação, psicólogos, assistentes sociais, professores, todo mundo que está envolvido com a criança, acaba entrando na trajetória dessa criança e pode fazer alguma diferença, né? Profissionais que atuam mais diretamente na área do direito da criança e do adolescente, que é o meu caso, que busquem essa postura mais crítica, que busquem ampliar esse olhar, já fazem uma grande diferença. Assim a gente avança. Mas eu tenho visto que movimentos micropolíticos, assim, como esse, né, da segunda semana de atenção integral à saúde, movimentos de pais, profissionais, pesquisadores que se encontram para trocar ideias, para trocar conhecimento, um informar o outro, né, buscar juntos entender o que é a criança, o que uma criança precisa para se desenvolver bem. Isso faz uma grande diferença. Isso vamos colocar assim, não existe nenhuma política pública que abrace essa causa de informar, de sensibilizar, né? De rever práticas parentais, né? Familiares. Não existe uma política pública que abrace isso. Esses movimentos paralelos, que são, né, movimentos como esse que eu estou tendo a honra de participar aqui, são movimentos de grande potência, porque eles entram dentro do espaço familiar e promovem mudança de comportamento, de atitude dentro desse espaço familiar. Então, assim, pouco a pouco, a gente consegue modificar pequenas realidades. Ao mesmo tempo, muito bacana para mim, como mãe, poder estar aqui e aprender mais sobre a saúde da minha filha. E aí, necessariamente, isso implica aprender mais sobre a minha saúde, né? A gente vê que, muitas vezes, educar um filho tem a ver com se reeducar, né? Rever práticas, rever a nossa infância, passa por isso também, né? É muito legal ter esse espaço de acesso para mim e para todos os pais que se utilizam disso aqui para se empoderar, né? Mas, ao mesmo tempo, de que forma movimentos como esse, que são tão potentes e tão ricos, poderiam abrir braços, alcançar outras famílias, né? E isso pode ser tão mais simples do que a gente imagina. É isso que eu ia te perguntar agora. Como que a gente pode estar fazendo isso, tendo esse alcance maior, alcançando essas famílias que têm pouca informação, que não têm acesso à internet, que não tem como chegar, né? Essa conta não fecha, né? Que nem você falou, não tem, a mãe tem que trabalhar, não tem como ficar com o filho e depois ela é culpada porque ela deixou o filho, mas assim, não fecha. O que ela vai fazer, né? E então tem o aspecto social, né, todo do governo e tudo, mas a gente, assim, o que a gente pode estar fazendo como movimento para tentar estar alcançando e ajudando essas pessoas que também vão estar influenciando no futuro do planeta todo, né? Gente, é todo mundo junto. O doutor José falou, não é só os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, são todas as crianças, o futuro é eles, né? A gente não adianta ajudar só os nossos, a gente tem que ajudar todo mundo, a gente tem que mudar todo mundo. Essa percepção da criança de forma integrada e integradora, né? Por que é importante entender que a criança, a saúde da criança é uma coisa integral, né? Porque ela é uma fase muito peculiar. Então, assim, são muitas as demandas de uma criança, né? Eu arriscaria dizer, e assim, não é uma coisa, nenhuma literatura me trouxe isso, nenhum estudo, mas assim, a minha experiência pessoal, né? Que é quase que impossível você dar conta das demandas de uma criança solitariamente. Precisa de toda uma rede, né? E aí tem um provérbio africano que eu gosto muito, que fala isso, né? É necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E aí a gente pensa, né? Como que ainda as nossas práticas, né? Vamos colocar assim, legítimas, culpabilizam essas famílias, né? E não entendem que é todo um macrosistema que favorece isso, né? E fica numa prática muitas vezes emburrecida, burocratizada de atuação e não promove transformação social de fato. Isso é uma coisa que me mata. Então, assim,
Se a gente está nessa esfera de trabalho, então, de que forma eu posso promover rupturas nesse modo de pensar? De que formas eu posso encontrar linhas de fuga dessa prática vigente, né, e histórica, porque se a gente parar para ver na literatura, historicamente, esse é o tratamento destinado às famílias pobres no Brasil, sim, né? Então, a gente talvez esteja num momento de possibilidade de rompimento com isso. Então, que perspectivas podemos ter a partir disso, né? Pessoas que atuam nessa área com crianças, sempre entender essa ideia de que a família está inserida num espaço macropolítico e são muitos os atravessamentos que fazem com que ela funcione dessa forma. Então, não julgamento, né? Oferecer espaços de escuta, ainda que o seu espaço de trabalho não seja um espaço de escuta. Então, às vezes, ao invés de concluir algo, deixe que essa família também diga algo sobre essa realidade. Recentemente, a gente teve uma experiência no trabalho bastante bacana e rica, que não foi na área da infância especificamente, foi mais na área da adolescência, né? Com pais de adolescentes que estão envolvidos em atos infracionais, né? E aí, assim, foi uma ideia que surgiu também muito dessa coisa de como fazer para mudar, a nossa prática está muito enrijecida, muito engessada, a gente não consegue atingir essas famílias, não consegue promover reais mudanças, então vamos fazer um grupo de pais? Uma prática completamente aleatória dentro de um judiciário, né, que não é o que se espera, né, não é a demanda que chega para a gente. A demanda que chega para a gente é um processo judicial para que a gente faça uma avaliação para que a juíza tome uma decisão judicial. Essa é a demanda que chega. E nisso chegam as crianças que sofrem violências, né? E aí, nesse contexto, a gente tentando abrir um espaço maior de atuação, começou um grupo de pais. E aí, essa experiência tem me mostrado como pequenas ações podem ser muito impactantes, né? A partir do momento que a gente senta em roda com esses pais e deixa que eles falem das dificuldades com esses filhos, traz informação, pensa junto com eles sobre a trajetória pessoal, pensa junto com eles sobre a importância da infância, porque eles já estão na adolescência e já tiveram essa fragilidade lá na infância, e muitas vezes isso recai sobre a adolescência do filho. Esse filho traz um monte de questões que tem a ver com essa fragilidade de cuidados na infância. Ao mesmo tempo, a gente já tem visto como isso está impactando na infância dos filhos pequenos dessas famílias, né? Então, assim, grupos de apoio, grupos de discussão, formas de levar informação, sentar com os pais, falar sobre a infância, ouvir o que eles entendem que é a infância e junto com eles ir tirando pequenas conclusões, trazendo informações de teorias de uma forma simples, com uma linguagem acessível. Isso tem sido de grande impacto. Então, além desses pais saírem de lá com o olho brilhando, porque entrar no espaço judiciário, eles já acham que estão se encaminhando para lá para sofrerem algum tipo de culpa, algum tipo de punição. E aí, quando eles entram e veem que, na verdade, aquele encontro não é para falar que eles são responsáveis, que o filho deu errado porque eles, né, fizeram alguma coisa de errado, ou para responsabilizá-lo somente, mas para sentar e perguntar: qual é a sua dificuldade? Como você entende isso, né? Como foi a infância do seu filho? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Tem outras crianças na família? Vamos pensar o que poderia mudar aqui, o que não deu certo na infância desse adolescente, que poderia mudar então nos irmãos, né? Eles saem de lá com uma leveza. E aí você vê que quando eles retornam com desejo. E aí eles trazem relatos de pequenas mudanças no dia a dia que já fizeram, de pequenas percepções, e aí as fichas vão caindo. Isso já é de uma grandeza, né? Já é grandioso, já promove uma transformação que, embora a gente entenda como micro, ela é de muito grande impacto. Então eu penso assim, né? E aí, a partir dessa experiência, eu venho matutando, né, aqui na minha vida pessoal, na cidade que eu moro, no bairro, e comecei a olhar ao redor. Existem mães? Existe alguma mãe que cuida do filho sozinha, né? Existem mães que, como eu, não vivem uma situação de dificuldade estrutural. E o que não quer dizer que não tenha dificuldade. E, às vezes, o simples fato da gente sentar numa tarde para conversar sobre isso e falar das dificuldades, e vamos buscar juntos alguma referência, vamos ver um filme, um documentário, informar. Isso ajuda a empoderar. E aí eu
tenho visto que vivemos um momento que não dá mais para esperar que essa mudança seja macroestrutural, né? Eu continuo no meu dia a dia profissional brigando com as armas que eu tenho, né? Dentro de um espaço institucional, que eu acho que essa mudança se promove de dentro. Então não adianta eu estar fora do judiciário apontando a falha. Eu tenho que entrar e dali promover transformação para fora, promover saber para fora. Eu acho que essa já é uma estratégia de enfrentamento. E além disso, como pessoa e como cidadã e como mãe, né, olhar ao redor, né, ver de que forma eu posso me articular com outras mães que também são profissionais, que também têm dificuldades. Chegar num bairro mais periférico aqui da minha cidade, né, não precisa ser uma coisa continuada, pode ser um encontro pontual. Vamos promover um encontro, vamos levar reflexão, vamos sentar com essas mães e com os filhos para brincar, né? E isso vai ajudando, vai favorecendo, vai fortalecendo o vínculo, né? Então, eu tenho visto que pequenas ações podem, sim, promover grandes transformações sociais. O meu investimento atual tem sido no pequeno, no molecular. Você sabe que isso que você estava falando estava me lembrando o painel que eu fiz agora há pouco, que eu entrevistei a Érica Fischer, e ela estava contando da experiência deles de alimentação escolar no município de São Paulo, né? Que é uma coisa bárbara, assim, o painel tá imperdível. E ela comentou que uma das coisas que eles fazem, eles fizeram uma espécie de um convênio, eu não me lembro direito se é com a USP, é uma dessas faculdades, e os estagiários de nutrição, eles vão nas escolas, né, do município, darem aula, fazerem treinamento com o pessoal e dar aula para as crianças, como forma de estágio, né? E isso é uma coisa que eu tinha pensado há um tempo atrás, eu até estou vendo alguma coisa parecida, assim, porque, gente, tem tanto estagiário, eu recebo tanto e-mail de estudante de nutrição, de estudante de um monte de coisa, que quer ajudar a gente, que quer... Você vê que o povo quer, né? Teve uma moça que me escreveu, ela falou assim que o sonho dela é dar palestra de nutrição nas comunidades carentes. Ela está na faculdade, ela precisa do tempo de estágio lá, que é obrigatório, né? A gente não podia ir fazendo uma rede desse pessoal todo que precisa de estágio, que quer trabalhar em relação à comunidade, fazendo que nem esse grupo que vocês fizeram, né? Aumentando isso, pega estudantes estagiários de psicologia, né? Formar esses grupos, porque pensa, além deles estarem dando esse acolhimento no coração dessas famílias, né? Que eu acho que elas devem sair daí não só mais leves, como você falou, mas muito mais fortes, né? Então, além de estar ajudando essas famílias, estar ajudando até a mudar aos poucos o futuro delas, está se tornando um profissional muito melhor também. Porque pensa um estagiário de psicologia que passa por um grupo desses, essa experiência que vocês têm aí, né? Que psicólogo excelente que vai ser, que vai já ter uma consciência diferente, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, isso é uma coisa que a gente não precisa de uma grande mobilização, pode ir começando aos poucos. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que ao longo da minha experiência profissional, eu tenho visto cada vez mais que são esses pequenos movimentos e aí essa articulação de pessoas que precisam de estar, essa ideia é fantástica, né? Precisa estagiar e olha só como é que junta uma demanda com a outra e a gente vai criando estratégias de enfrentamento mesmo, né? Uma outra coisa que tem me chamado bastante atenção, né? E aí, assim, uma questão para trazer para profissionais mesmo, né? Que atuam nessas áreas e que têm interesse em ampliar e atingir outras famílias, né? Que nem sempre são famílias que vão poder buscar esses auxílios profissionais. E nem sempre são famílias que entendem que é necessário, porque é tamanha fragilidade que não conseguem entender essa própria demanda, né? Então, às vezes, a gente vai para produzir uma demanda mesmo. Produzir demanda de que, para que essa mãe entenda que se informar é necessário e vai fazer diferença. E vai ajudar ela a entender melhor o comportamento daquele filho, né? E aí, quando você entende o problema, a maneira como você lida é muito mais leve, né? Aqui mesmo, né, nessa segunda semana de atenção, as poucas palestras que eu já vi sobre a questão da introdução alimentar já me ajudam a ver a questão da alimentação da minha filha de uma forma muito mais tranquila. Eu já lido melhor com isso hoje, já comecei a empenhar pequenas mudanças práticas, porque eu estou sendo informada sobre isso, né?
E, ao mesmo tempo, quando pais profissionais que têm filhos, né, começam a se articular nisso, a gente também está ensinando para os nossos filhos uma lição de cidadania muito importante, né? Então, promover movimentos, se implicar nesse problema social, que, na verdade, sim, é um problema que deve ser, vamos colocar assim, entendido como uma questão do Estado, mas a própria Constituição traz que é um dever de todos, é da família, do Estado, é de todo cidadão, né? Então, assim, quando a gente se empenha, a gente também está fazendo política, a gente também está ensinando isso para os nossos filhos, a gente também está mostrando para eles que existem problemas que são de todos nós, né? E isso também é de uma riqueza e traz um ganho pessoal que não tem preço. No dia que esses pais saíram desse grupo com o olho brilhando, eu saí também, né? Então, assim, é uma troca, porque além de ser um aprendizado, né, profissionalmente falando, muito rico, é um ganho pessoal que não tem preço, né? Então, assim, acho que vale a pena a gente começar a pensar as pessoas que têm maior disponibilidade, que já têm algum interesse, mas que nunca se mobilizou nesse sentido, começar a olhar um pouco ao redor ou se articular com outras pessoas que tenham esse interesse. Dá muito menos trabalho do que a gente pensa e tem muito mais impacto do que a gente imagina. É impressionante mesmo, né? Eu acho que a base de tudo é a falta da informação mesmo, né? De tudo, em relação à alimentação, em relação à saúde integral. A gente passou aquele filme Muito Além do Peso na primeira semana, a gente indicou bastante, né? Que mostra aquelas famílias se alimentando só com ultraprocessados, sem ter a menor noção do que aquilo significa, né? Do mesmo jeito que eu não tinha, né? E da mesma forma, a falta do vínculo, é o que você falou, a maioria não tem, né? Você não tem como passar o que você não teve, né? Não sabe o quanto é importante, né? Eu comentei num dos painéis que aquele filme, aquele agora do Alana que eles lançaram, isso, o começo da vida. Ele mostra muito a importância fundamental do vínculo, né? Então, assim, todo mundo que eu sei que está grávida, eu vou mandando agora. Eu também. Então, você também e a Simone de Carvalho também. Por quê? Porque falta essa informação, gente. Né? A gente vai sempre daquele mesmo jeito e não tem essas informações básicas da importância das coisas, né? Então, o nosso papel aqui, o nosso grande objetivo é estar levando essa informação, tentando sensibilizar as pessoas, né? O que é fundamental em relação à alimentação, em relação aos cuidados básicos com a criança, né? E tentando mostrar que é possível, né? A gente está mudando isso, a gente está melhorando, né? Sim. Muita gente pensa que é utopia, falando, ai, não, um mundo melhor, eu sempre escrevo lá, né? Vamos transformar o mundo, né? E acha que é um exagero. Mas, gente, isso é uma coisa, assim, absolutamente necessária, porque se a gente quiser que os nossos filhos tenham um futuro, não só em relação à saúde física, mas emocional também, a gente tem que estar fazendo isso agora, tem que estar mudando agora. E tem tudo a ser mudado, né? E a informação é a arma que a gente tem. Informação é poder, né? É poder, exatamente. Eu acho, assim, que a gente precisa das utopias, né? Porque é elas que dizem para aonde a gente quer chegar. Então, elas nos lançam para um além, assim, que eu acho que é necessário. Em alguns momentos a gente se perde um pouco disso isso acontece bastante comigo, né? Quando eu estou um pouco sem direcionamento, quando eu estou numa fase mais pessimista, eu tenho mais dificuldade e aí vamos voltar às utopias porque elas nos levam para frente, né? E essa compreensão de que o desenvolvimento humano ele não acaba, né? Então, assim, passa a infância, passa a adolescência, chega na vida adulta, enquanto a gente tiver vida, a gente está se desenvolvendo. Então, há sempre tempo para mudar. Práticas, valores, formas de pensar e de agir com o filho dentro de casa. Perdemos ali algum período da infância, não tem problema, vamos resgatar, né? Então, entender que vale a pena investir nisso, porque ainda dá tempo, né? E, Tiana, e para encerrar, então, toda essa reflexão que você fez para a gente sobre as diferentes infâncias, todos os problemas que você vê no seu trabalho, algumas soluções possíveis que a gente apontou aqui, né? Eu queria que você deixasse uma reflexão para esses milhares de pais, mães, profissionais de saúde, de educação que estão nos assistindo, né, a respeito desse seu tema. Bem, eu acho que
a gente pensar em estratégias de integração cada vez mais, né? Pessoas que têm aí potencial. Eu vi em algum momento aqui, nessa segunda semana, uma mulher, que eu não vou lembrar agora o nome, falando, né, do quanto fez diferença essa junção de mães que querem empreender, cozinhar, com mães que trabalham e querem uma alimentação melhor. Então, olha só, pequenas integrações, né? Eu acho que a mensagem que eu deixaria é: vamos nos implicar, entender que não existe a infância porque nós não pensamos nas crianças de uma forma geral, porque a gente ainda está muito isolado dentro do espaço domiciliar, pensando na infância do nosso filho, que é uma infância única, singular, peculiar, que é determinada pelo contexto dele. Se a gente entender que existem tantas outras infâncias e que a gente pode, de repente, com pequenos movimentos, gerar pequenos atravessamentos que vão fazer grande diferença, isso já pode promover uma diferença danada na infância de uma outra criança, né? Então, eu acho que essa seria a mensagem, assim: integração, implicação, entender que esse é um problema nosso, sim, né? Não terceirizar sempre para a questão da política, sempre para a questão do Estado, porque isso é nadar e morrer na praia, não promove mudança, enquanto isso as nossas crianças estão crescendo, e elas precisam disso. Então, talvez essa seja a mensagem que eu deixo aqui hoje. Como que é aquela frase que você falou da aldeia mesmo, do provérbio? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, para cuidar de uma criança. Então, e aí, entendendo que por mais que eu me esforce e que eu ofereça um espaço extremamente adequado para o meu filho, se fora desse espaço eu tenho um macrosistema que não é adequado, essa educação também é prejudicada, esse cuidado também é prejudicado. E é por isso que é de todos nós, né? Então, que a gente possa formar cada vez mais uma aldeia, que a gente possa se integrar cada vez mais nesse cuidado e favorecer que outras famílias também possam exercer de uma forma cada vez mais adequada. Precisamos nos tornar aldeia, então. É isso. Tiana, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você, você partilhar com a gente um pouco dessa sua angústia, um pouco do seu trabalho, e deu muita coisa para a gente pensar. Muito obrigada, viu? Eu que quero agradecer, tanto pela iniciativa, que na minha vida pessoal como mãe já está fazendo uma grande diferença. Muito obrigada aí por terem mentalizado esse movimento maravilhoso. E muito obrigada por me permitir fazer parte disso, que é uma coisa tão grandiosa, e dividir com vocês um pouco dessa angústia, que também já me alivia de uma certa forma. É como se eu disparasse angústia por aí e cada um tomasse um pouquinho dessa dor junto comigo. Então, acho que esse é o movimento de mudança e transformação mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, Tânia. Um abraço. Um abraço, tchau. Beijo.